E aí? Brigar é necessário? Brigar é preciso. Eu diria que um casal que não briga, um dos dois está mentindo. Um dos dois está se omitindo. E quando eu falo brigar, eu não estou falando em ataque. Eu estou falando aquilo que precisa ser colocado, que desgosta o outro, que incomoda a você e ao outro. Isso precisa ser colocado. Porque senão isso gera um desnível, sabe? Não, o briguento dos dois é a mulher, ou o briguento dos dois é o homem. E aí, se não há um equilíbrio na liberdade de se colocar o que se pensa, porque senão vai estourar minas, isso pode ser um grande problema. Então, é necessário brigar. Mas como que nós vamos brigar? Nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre como brigar com lealdade. Vamos lá. Vamos para o certo e para o errado? Vamos ver uma forma errada de brigar? Vamos lá. Brigas em rodízio. O que seria isso? Aquelas brigas pelos mesmos assuntos cada vez que acontece, sem ter uma solução definida. Então se briga pelas mesmas coisas anos a fio. Isso gera um rombo enorme no casal. Aquele assunto que nunca é encerrado. Porque ele sempre volta à tona. E a pergunta é, por que não se busca uma solução? Se há uma briga por assuntos em rodízio, é necessário parar e olhar para eles com verdade. Aquilo que nós não conversamos e está entre os dois, torna-se algo mortífero. Para! Chega num ponto de dizer, ok, nós estamos brigando pelo mesmo assunto. O que vamos fazer em relação a isso? O que é possível você mudar? O que é possível eu mudar? O que ficaria mais fácil? Uma pergunta boa que deve se fazer. Como ficaria mais fácil para você esse assunto? Como ficaria mais leve para você esse assunto? Dessa forma, é a forma correta de tratar essas brigas em rodízio. Se colocar maior que o outro, mais inteligente, mais sábio, mais esperto, mais consciente. Nesse caso, você está se colocando maior que o outro, não é nada disso. E o que acontece? Gera uma reação contrária, que seria uma reação de defesa, e para se defender o outro ataca. Qual seria a solução desse tipo de abordagem? Eu não sei nada sobre você. Eu não sei como você se sente. Eu estou colocando como eu me sinto. Então, a discussão, ela precisa, não, você faz isso, mas eu me sinto dessa forma quando você faz isso. Faz sentido isso? Vamos continuar. E dessa forma, é possível brigar com lealdade. Um outro ponto que destrói e que leva para o caminho de fomentar mais a fogueira da briga. Colocar no outro a responsabilidade pela sua infelicidade. Você me faz sentir infeliz. Você traz sempre as questões difíceis. Você estraga tudo. Você é o responsável pela maior dor de cabeça da minha vida. Eu não aguento mais. Quando você coloca no outro a responsabilidade, você para de olhar para a sua responsabilidade. A solução seria: qual é a minha parte de responsabilidade nesse problema? Eu nunca vi os dois não terem parte de responsabilidade. Tem alguns temas entre o casal que para um é mais difícil que para o outro. Mas quando você retroalimenta isso, as brigas escalonam. Então presta atenção. Entre duas pessoas que querem ficar juntas, que se gostam, tem algo que eu acho inadmissível. Atacar os pontos vulneráveis do outro. Quando você ataca os pontos vulneráveis que o outro, em confiança, lhe confidenciou, você está sendo um tremendo... isso mesmo. Porque daí você vai num lugar mais frágil daquela pessoa, que por confiança ela abriu para você. E muitas vezes, na hora da raiva, na hora da briga, um quer destruir o outro. E eu chamo isso de inimigos íntimos. Quando você briga com um inimigo íntimo, você sabe o ponto fraco e você atinge o ponto fraco. E aí, o retorno é:
mais reatividade, mais ataque e, por vezes, desmoronamento. A pessoa desmorona. Yes! Eu venci a briga. Sabe? Se um dos dois vence a briga, os dois perderam a batalha. A não ser que seja isso mesmo que você quer. E eu sei que não é. Brigar por bobagem. Aí isso vai ao encontro daquilo que eu disse no início. A briga em rodízio. Todas as bobagens do mundo são motivos para brigar, para você ficar emburrado, emburrada, para criar problema, para criar caso. E aí eu te digo, os momentos de celebrar aquilo que foi bom, aquilo que foi gostoso, fica em segundo plano. E o que é que fica em primeiro plano? Aquilo que é ruim. E nós nos alimentamos e nos fortalecemos das vitaminas e dos nutrientes daquilo que é bom. As discussões, aquilo que incomoda, faz parte da relação. Porém, não precisa, não tem necessidade de ser colocado em segundo plano aquilo que é bom e em primeiro plano aquilo que é ruim. Presta atenção. Xingar e perder a cabeça, usar palavras chulas, desrespeita o outro e fere a alma desse outro. Mas eu sempre fui assim, eu aprendi assim. Para mim isso não é desrespeito. Isso fere a alma do outro. Então, se você não quer ferir mortalmente a alma daquela pessoa que você diz gostar, você precisa dar um jeito de não acontecer. Porque a solução seria: eu respeito você a ponto de não utilizar algo que fere a sua alma mortalmente. Uma outra briga desleal é atacar a família desse outro. Por mais que tenha problemas, por mais que tenha dificuldades, quando você se sente no direito de atacar um membro da família, da pessoa que está do seu lado, do seu parceiro ou parceira, você está entrando em solo sagrado. E essa família está dentro do seu parceiro. Quando você ataca a família do seu parceiro ou parceira, você está atacando a ele. Você está ferindo algo muito profundo. A família é solo sagrado. Um outro passo que destrói nas brigas, ao invés de construir, é vomitar de qualquer forma, sem pensar, aquilo que lhe incomoda. E não como isso me incomoda, mas você é assim. Você é assim, passa uma ideia de estado de ser. Você é mentirosa, você é desorganizada, você é desumana, você é ridículo, você é um imbecil. Você acaba parando. É algo que não se eu sou isso, o que eu estou fazendo com você? Então, cada vez que vier a vontade de vomitar, para e diz assim: eu vejo essa pessoa, ela é a pessoa que eu amo, ela é a pessoa que eu quero que ela esteja do meu lado. E a briga vai ser para construirmos algo diferente. Aí você fala: Jaque, mas na hora que a gente perde a paciência, isso é possível? É possível desde que haja um treinamento como brigar. No treinamento como brigar, não pode ter alteração de voz, mas vai acontecer. Mas cada vez que alterar, você mesmo diz: opa, alterei, desculpa, deixa eu voltar. Numa briga que constrói, não pode se vomitar, não pode se apontar o dedo. Quando você aponta o dedo para o outro, tem 1, 2, 3, 4 apontando para você. Então para de apontar para o outro, porque você é tão cheio de imperfeições como essa outra pessoa. Uma outra questão que é bastante importante, tem milhares de questões sobre brigas, mas eu quero trazer alguns pontos importantes. Briga por WhatsApp. Isso não funciona. Isso não funciona. Porque lá você não vê as reações, lá você tem muito mais liberdade de escrever. Tem uma música que eu gosto muito que diz assim: antes de escrever, pense. Escreva pouco. Porque dessa forma a briga escalona. Uma outra questão importante é brigas em torno dos filhos.
E na presença desses filhos, elas destroem esse casal. Porque, na verdade, se você briga por conta dos filhos, na presença dos filhos, esses filhos eles ficam completamente divididos. Porque esses filhos têm 50% de você, 50% do outro ou da outra. E o que acontece? Uma rachadura no coração desses filhos. É preciso ser realista e não exagerado. Brigas com exagero. Você nunca mesmo? Não, mas teve uma vez. Se teve uma vez, já não foi nunca. Sempre e nunca são palavras que devem ser abolidas de uma discussão, de uma briga. Porque dessa forma você inviabiliza qualquer conversa posterior. Você nunca me escuta. Então, para que eu vou falar agora se eu sei que o outro me escuta? Percebe? Nós precisamos parar de brigar e usar a intimidade como moeda de troca. Agora você vai ficar um mês sem me tocar por causa da briga. Não. As brigas e as discussões, elas precisam existir para que seja dado um caminho de solução. Se você percebe que está brigando pela mesma coisa e não tem caminho de solução, para. Qual é o caminho de solução? Qual pode ser o caminho de solução? Como que você pensa que pode ser a solução? Como que eu penso que pode ser a solução? O que é possível para mim? O que é possível para você? De que forma a gente pode fazer melhor? E se vocês perceberem que na hora da briga perderam a estribeira, para de brigar. Vocês precisam combinar anteriormente uma senha em que os dois estão brigando e quando percebem que está escalonando a coisa, alguém vai falar essa senha. Para. Cessa. Uma frase como: eu vejo você. Poderia ser uma ótima senha. Mas não aquela coisa: você está sendo dessa forma, isso não é senha. Senha, você tem que trazer uma conotação positiva. Eu vejo você. Ou eu respeito você. Sugiro essa senha para vocês. Na hora de uma briga que tá perdendo a paciência, eu respeito você, seu... Mas você disse, opa, parou. Parou de argumentar. Muitas vezes nós ficamos argumentando para provar a nossa linha de raciocínio. Esquecemos que isso está detonando uma guerra mundial. Me diz uma coisa. A briga frutífera é aquela em que existe a discussão, existe às vezes até a perda da paciência, mas existe um objetivo. Eu quero melhorar como pessoa para que o nosso relacionamento dê certo. Esse é um caminho de solução. Se os dois tiverem essa visão, vai ser muito mais fácil tratar dos assuntos mais difíceis. Manifesto a favor da vida em paz. Não é uma vida sem brigas. É uma vida onde há respeito e lealdade quando ela for necessária. Respeito por quem a pessoa é. Respeito pelas dores dessa pessoa. Respeito pelas minhas dores, por quem eu sou. Respeito pela construção desse relacionamento. Muitas vezes eu vejo casais que se agridem tanto que não sabem mais encontrar o caminho de volta. O caminho para a solução está em: eu vejo você, eu respeito você, eu quero ficar com você e eu quero consertar o que eu puder consertar. Eu quero consertar o que puder ser consertado no nosso relacionamento. Esse é o caminho de solução. Não é uma vida sem nenhuma discussão, sem perda da estribeira, sem falta de paciência. Tudo isso faz parte, porque a vida se movimenta através das crises, mas que as crises elas possam servir para botar uma pedrinha. Sabe, eu gosto muito de rituais. E é tão importante quando eu penso em brigas que é como se colocasse uma pedrinha.
isso aqui nós conseguimos passar. Nunca perca o respeito. Nunca, nunca fira mortalmente a alma de quem você diz que ama. Cuide. Cuide de você para que você não passe desse ponto. Se esforce. Eu sei que muitas vezes é difícil pra caramba. Se esforce para não ferir a alma do outro. E se esforce para continuar nas ideias, atacando as ideias e não a pessoa. Que a gente possa aprender. Nós estamos no processo. Eu também estou. Você está. Vamos continuar no processo? É isso aí.